Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. Hoje eu estou com a Cristiane Quiteiro. Você tem o nome? Quítero. Quase. Quiteiro, ela é psicóloga, trabalhou mais de 20 anos com recursos humanos e hoje ela é terapeuta. Vamos conversar sobre a carreira dela e, entre outras coisas, sobre as principais tendências e ferramentas da terapia, que é um assunto que eu cada vez gosto mais e eu entendo que é um assunto muito importante para nós que trabalhamos no mercado corporativo. Cris, antes de mais nada, vou me autodescrever, porque é uma boa prática que nós temos aqui. Para você que não está me vendo, sou um homem branco cis hétero, estou com um cabelinho muito bem feitinho, com uma pomadinha bacana que eu estou experimentando para ver se fica bom, para esconder a minha calvície, um óculos de grau preto, barba bem feita. São Paulo está fazendo um frio danado por esses dias, então eu me dei o luxo de vir com uma jaqueta azul marinho, calça preta, e estou sentado no clássico estúdio de podcast, que é basicamente uma grande mesa de madeira, onde o meu convidado está na minha frente, na minha direita tem uma TV, com o nosso logo, e na minha frente, vou pedir a gentileza da Cris, minha convidada, se autodescrever. Obrigada, Edu. Então, eu sou a Cris, sou branca, hétero, cis, tô vestindo uma blusa fúcsia, de acordo com as pesquisas que nós fizemos aqui. Para você que jogava stop e que nunca viu o que é uma cor fúcsia, é essa cor que é tipo um roxo, mais ou menos. É isso. Eu tenho cabelos curtos, uso óculos também. E que? Um óculos casco de tartaruga, que É chama? isso, exatamente. Chiquérrimo. É isso. É isso. Cris, vamos lá. Vamos contar o começo da tua carreira. Por que psicologia? Daquelas coisas que a gente não sabe explicar, com 10 anos eu decidi que eu ia ser psicóloga e só sei que foi assim. Hoje, obviamente, você está no consultório. Acompanhei essa transição final de perto. Como que o mercado corporativo ele entrou na tua vida e você chegou a fazer as duas coisas por muito tempo no começo da tua carreira? Já fazendo psicologia, eu tinha muito claro que a clínica não ia ser meu primeiro trabalho, né? Por quê? Edu, tem coisa que é difícil da gente explicar, né? Assim, eu intuía o meu plano de carreira de uma maneira muito clara. Eu sempre dizia, vai ser difícil para mim, até por condições financeiras, abrir uma clínica e conseguir me manter com a clínica. Então, o meu primeiro passo de carreira vai ser trabalhar com RH, depois eu vou para a clínica e, posteriormente, eu vou dar aula. Eu ainda não cheguei nas aulas, mas eu acho que eu vou chegar lá, porque é uma coisa que eu gosto Com pra caramba certeza. também. Então, no segundo ano de faculdade, eu adorava psicologia organizacional e eu fui convidada para começar a fazer um estágio numa empresa lá em Maringá, sou formada lá. E foi aí que começou a minha vida, já segundo ano de faculdade, fazendo recrutamento e seleção, treinamento, enfim. E me formei, vim para São Paulo e comecei minha carreira de RH aí, né? 24 anos depois, na verdade, 22 anos depois, eu decidi que eu ia ser terapeuta e comecei a atuar. Continuei por RH, com RH por mais um ano ali, um ano e pouco, e depois eu disse não mais, né? Agora eu quero realmente me dedicar à terapia. Óbvio, trazendo toda essa bagagem, né? Porque eu acho que isso é um diferencial bacana, Sim. porque assim, principalmente quando a gente fala da população executiva, que está muito habituada, né, a uma linguagem mais pragmática, mais racional no dia a dia e tal, eu acabei também por questões do destino ali, entrando em contato com uma linha que tem muito disso, né? E, além disso, assim, eu consigo apoiar as pessoas com essa visão e com essa compreensão do mundo corporativo também, né? Então, foi mais ou menos por aí. Que é uma vivência que eu acho que é uma evolução deste contexto de terapia. Eu ouvi um dos terapeutas que eu mais sigo hoje, que ele acredita que um dos futuros prováveis para a profissão do terapeuta é justamente um nicho, provavelmente um nicho ou que ele gosta ou que ele já teve alguma experiência passada e ele vai tentar trazer todo esse aporte para gerar valor para os clientes ou pacientes? São os clientes. Para os pacientes. E eu acho que você pega uma linha que é um dos fatores que eu quis convidar
você para cá, que é justamente essa tua experiência como executiva, para tentar entender o que está acontecendo com o mercado, porque a gente escuta falar muito de saúde mental, só que não é de hoje. Não. Eu acho que pós-pandemia estourou a bolha, Uhum, né? uhum. E hoje tem muitas pessoas preocupadas com isso. Mas, antes de entrar nesse tema, eu quero muito que você conte pra gente a tua experiência que você teve na França. Que é uma experiência profissional super interessante. E eu quero começar te perguntando quais são as diferenças culturais em termos de trabalho Brasil e França Uhum. e contextualiza para quem ainda não conhece Sim, essa tua passagem por lá. exato. Bom, primeiro assim, né, trabalhei no mundo da infra, nessa empresa francesa Uhum. especificamente por 12 anos no total, primeiro aqui na América Latina, responsável por diversos países da América Latina, e depois em Paris diretamente no corporativo de lá. Fiquei 4 anos lá. Então foi muito bacana também, porque foi um tempo de conseguir compreender muitas coisas da cultura, porque quando a gente fica pouco tempo, às vezes a gente tem alguns relances ali, né, Você ficou assim. quantos anos lá? 4 anos, é. E e aí algumas coisas, né, que me chamavam a atenção, assim, o brasileiro ele é muito mais orientado para resultado e resultado de curto prazo, Uhum. né, assim. Lá na França, no começo, claro, eu também estava numa estrutura mais corporativa, mas mesmo na operação eu sentia essa diferença também, né, assim, uma visão mais estratégica e de longo prazo, né. Interessante que, nas reuniões a gente discutia e sempre tinha uma coisa que era assim: "Il faut réfléchir". O que é isso, né, assim, a gente precisa pensar. Uhum. E para pensar, precisa amadurecer os pensamentos, né. Uma outra coisa que me chamava muita atenção era a questão de sempre trazer as estações do ano, né, porque a gente aqui tem pouco essa diferenciação, né, Ou das faz muito estações de frio ou ano. faz muito calor. É, exatamente, né. E lá não. E lá tudo gira em torno das férias de agosto, né. Então é antes do verão ou depois do verão. E aí era muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: "Não, mas depois do verão a gente vai falar sobre isso". E depois do verão, tipo, meses, né, assim, tinham ali, ou então vamos pensar isso no verão do ano que vem. E eu percebi o quanto essa questão do planejamento é algo que realmente é muito diferente, daqui de lá, né, assim, aqui a gente muito imediatista, muito tudo em cima da hora, muito visão de curto prazo, e lá se você perguntar para alguém hoje aonde é que ele vai passar as férias de verão do ano que vem, ele vai saber, assim como os projetos da empresa para o ano que vem também, né. E eu acho isso muito saudável, Uhum. porque esse imediatismo que a gente está vivendo aqui no Brasil, ele faz com que as coisas fiquem todas muito enlouquecidas. Faz um tempo já que eu fui para lá, faz mais de 10 anos, mas, e talvez, né, a globalização tenha impactado um pouco tudo isso, essas velocidades, como estão impactando aqui também, mas o Brasil já tinha isso, né? Eu me Sim. lembro que quando eu fui, eu já tinha essa pegada, que foi legal porque complementava esse lado deles, me fazia sofrer um pouquinho, mas eu aprendi a importância do planejamento, a importância da visão de longo prazo, a importância de dar tempo ao tempo, né. Uhum. Tome o seu tempo, eles falavam, né, e aqui a gente não se dá esse Imagina. tempo de pensar, de refletir, de amadurecer as coisas. E às vezes a gente fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo agora, colocando planos de ação enlouquecidos ali para fazer e Que fica não inviável, funcionam. que não funcionam, e aí o que que acontece? O brasileiro nunca entrega na hora. Exato. Então o brasileiro fica reconhecido como aquele que promete e não cumpre. Isso é péssimo, É né, verdade. isso é muito ruim. Outra coisa, assim, do ponto de vista profissional, imagina, há 10 anos, eu estava fazendo mentoria para mulheres. Uhum. A questão da diversidade já é uma vivência, uma prática, na verdade, do dia a dia, há muitos anos lá, né, assim, quando a gente olha para a sociedade, o papel do homem como pai de família, ele já é completamente diferente do papel do homem daqui, o papel do homem no escritório, enfim, inclusive às quartas-feiras as crianças não têm aula lá, e os pais têm o direito de não trabalhar nas quartas-feiras para poder ficarem com os filhos. Claro, recebem proporcional e tal, mas acabam ficando. Muito mais mulheres ainda, é verdade, mas existe essa possibilidade e tem muitos homens que ficam, né, assim. Então essa questão de diversidade também acho que foi um grande aprendizado para mim lá. Muito bom. Cris, em que momento que você decidiu
agora chega do mundo corporativo, vou partir para terapia. Uhum. A decisão final foi agora há 2 meses, mentira, um pouco antes, no comecinho do ano. Mas, há exatamente 2 anos, foi no Uhum. 8 de agosto, Aí, olha só. 8/8, de 23, que eu decidi que eu ia estudar a terapia, porque na verdade, assim, né, a vida inteira, eu fiz psicologia, sempre fui apaixonada pela clínica, sempre fiz terapia, e eu encarava muito a terapia como uma ferramenta de autodesenvolvimento que fez total diferença para mim no trabalho, né. Eu me tornei líder muito cedo, eu assumi uma cadeira de diretora com menos de 30 anos, né, então eu tinha muitas responsabilidades muito cedo e aquilo pesava, né, para mim. Então a terapia sempre foi, o autoconhecimento, né, a ferramenta que eu tinha ali de autoconhecimento de trabalhar tudo isso. Então, de alguma maneira prática, eu vivenciava a psicologia comigo mesma, né. E ali, depois de um momento em que eu saí da empresa que eu estava trabalhando por cansaço, por Uhum. não querer mais estar ali, enfim, e eu, pensei e tive, que eu te contei outro dia, né, um sonho que Uhum. literalmente me fez tomar a decisão, de ir pra terapia e, na verdade, durante a minha vivência nas terapias, eu tinha entrado em contato com o MDR, que depois vou contar um pouquinho mais, Com certeza. e aí eu falei: "Cara, é isso que eu quero pra mim". Cris, interessante essa sua fala, vou classificar como autoterapia, né. Você consegue trazer alguns exemplos onde o conhecimento da terapia te ajudou nesse contexto profissional, dessa autoterapia, de você como líder? Com certeza, diversos. Eu acho que, assim, relação líder-liderado, Uhum. né, assim, você compreender quais são coisas que são suas mesmas e quais são coisas que são da pessoa, como você está reagindo a questões que são do outro, né. Reação e aí tanto para cima quanto para baixo, né, assim, com a sua equipe, mas também com o seu líder. Ou, quando você trabalha, por exemplo, como business partner, né, que eu acho que uma das capacidades importantes do business partner é ter a leitura de ambiente, é conseguir entender e olhar ali para o outro e a necessidade dele, a necessidade do negócio, o que está acontecendo, né. Então essa capacidade de observar, de ler o que está nas entrelinhas, o não dito, né, Uhum. isso foi uma coisa que sempre me ajudou muito durante minha carreira, muito mesmo. Entender aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Exatamente. É. E fazer leitura. Acho que fazer leitura e não necessariamente adaptar, né, a sua reação àquela leitura, mas considerar aquele contexto para se posicionar. Uhum. Cris, você acha que, deveria ter algum tipo de letramento para quem trabalha no mercado corporativo sobre esses assuntos? Talvez assuntos terapêuticos, eu não sei se é o termo mais indicado, mas como é que você se relaciona com as pessoas no ambiente de trabalho, dentro de um contexto corporativo? Parece nome de matéria grande. Uhum. Você acha que deveria ter isso? Eu acho que sim. Porque, na verdade, assim, primeiro, né, eh, quando a gente fala de empresa, o que é uma empresa? Um conjunto de Pessoas, pessoas. exatamente. Então, puramente relacionamento, o tempo inteiro. Tudo bem, tem números, tem cifras, tem mas são relacionamentos o tempo inteiro. Quando você fala de um líder, do que você está falando? De alguém que está destacado ali, n não deveria ser, embora muitas vezes pelas questões técnicas, Uhum. né, deveria ser pela capacidade que ele tem de liderar as pessoas, de fazer as pessoas irem com ele, né. E isso é puro comportamental. Óbvio que as questões técnicas são importantes, são super importantes, mas não é isso que faz a diferença para um líder, né. E aí, o líder que se conhece, e que sabe das suas características, que sabe onde está pisando, que se autoquestiona, que está ali o tempo inteiro focado nas pessoas, no desenvolvimento, ele faz a diferença para mudar tanto a equipe dele quanto a organização, a empresa. Ele empodera, né, a empresa de uma maneira geral. E hoje, infelizmente, o que a gente tem visto é, primeiro, com essa visão muito de curto prazo, a gente traz líderes que são técnicos,
Você não desenvolve as pessoas, você joga a pessoa lá numa situação de liderança sem ele ter preparo nenhum, à frente de um monte de gente, com tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, e a pessoa, ela não tem essa referência, ela não se conhece direito, ela passa só a reagir, né? E aí a gente atuando, né? O que é o atuando? Com a bagagem que ela tem ali, sem fazer grandes reflexões, vai fazendo. E vai destruindo muita gente pelo caminho, que é o que a gente está vendo acontecer agora, né? Assim, então, é burnout, é depressão, é fruto, né, de lideranças e de organizações que não conseguem conduzir as coisas de uma maneira correta e equilibrada. Então, o autoconhecimento, seja ele de qual for, tá? Porque assim, eu sou super fã de terapia e vou estar com a minha bandeirinha o tempo inteiro, mas assim, não necessariamente precisa ser, né, a terapia. Quanto mais profundo, melhor, óbvio, mas assim, o mínimo de autoconhecimento para um líder é algo que eu diria é uma condição sine qua non para ele poder fazer uma liderança correta. Essa é talvez 15 a 20% que você trouxe da resposta da minha próxima pergunta. E sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que tem essa bagagem experiencial que você tem, eu sempre faço a mesma pergunta. Para quem não tem a menor ideia do que é autoconhecimento, quais são as principais ferramentas ou as ferramentas que você indica para a pessoa começar a se autoconhecer? A terapia, obviamente, é uma que eu tenho certeza que você indica, Uhum. mas além dela, o que tem? Tem muita gente que fala, puxa, Edu, eu faço testes comportamentais, diz que Hogan também funciona. Coisas mais, talvez, holísticas, sei lá, Mapa numerologia, astral, mapa astral, essas numerologia. coisas todas. Tudo isso funciona? Funciona, funciona. São todas ferramentas que têm, né, de diferentes ângulos, porque a vida, na verdade, ela é muito. Nós somos camadas, Uhum. né? E se a gente olha ali para o que é a vida, a gente tem um lado espiritual, tem um lado mais racional, mas então são diferentes entradas para o mesmo tema, né? Diferentes visões para o mesmo tema. Então, eu entendo que sim, e assim, a meditação funciona, a reflexão funciona, a astrologia, acredito em tudo isso, acho que faz tudo muito sentido, né? E aí, o que acontece muitas vezes, aí eu falo como RH que já fez grandes investimentos fazendo assessments Uhum. em líderes, em que você coloca uma super ferramenta, tal, muito legal, a postura vai lá, dá um feedback, você faz toda uma estrutura para que o líder sente com o liderado para conversar sobre isso, a pessoa engaveta e nunca olha para aquilo, né? Para você ter uma ideia, aí é interessante isso. Para mim, a terapia, né, como eu faço terapia em MDR também, então a gente monta um plano de ação da terapia, né? E aí essa visão executiva é muito bacana, porque você vai realmente trabalhando os focos, não é uma terapia que você vai lá e conta o que aconteceu ontem. Então, o que eu fiz para me ajudar a nomear as coisas que eu queria trabalhar? Eu peguei todos os assessments que eu tinha, e eu não tinha poucos, né? Eu fui resgatando vários assessments e aí eu fui pegando ali assim, poxa, realmente essa é uma questão que me impacta, essa é uma questão que me impacta. Fiz um Excelzão Aham. e listei tudo, Você conseguiu traçar algum tipo de paralelo entre as ferramentas? várias, Apareciam as mesmas coisas? muitas vezes, Bingo. muito parecidas. Eu já fiz isso também, né? Eu sou certificado DISC e sou certificado pelo Hogan. Uhum. São duas boas ferramentas, né? É, obviamente peguei ali mapa astral, numerologia e blá blá blá. E obviamente não vai ser a mesma coisa porque são ferramentas que analisam e elas avaliam coisas diferentes. Mas se você for olhar os pontos fortes e os pontos de desenvolvimento, são quase iguais. Quase mais, exatamente. E ali, né, eu fiz um exercício de dizer assim, como é que isso se manifesta, Uhum. né, na minha vida e quais são as coisas que me incomodam, É. né? E aí eu foquei nesse ponto. Então, assim, à medida que eu fui trabalhando em questões muito internas minhas, o impacto no meu trabalho, ele foi constante, na minha carreira, eu diria, na minha vida, né, Uhum. maior. O que eu sempre digo sobre ferramentas de autoconhecimento, seja elas quais forem, primeiro tem que ser algo sério, né? Uhum, exato. Mas elas, na minha visão, elas conseguem definir sentimentos, emoções e comportamentos que muitas vezes a gente não conhece, não sabe ou esquece e não consegue dar nome para aquilo. E quando você consegue dar nome para aquilo, você tem a consciência
conceitual do que é aquilo. E aí você vai validar no seu dia a dia se faz sentido ou não. Melhor coisa é pergunta para as pessoas que estão próximas a você se aquilo é verdade. Invariavelmente vai dar, é verdade. Você tem essa característica quando você está sob pressão e quando você está numa CNTP normal, é assim. E aí você começa esse trabalho, que é um trabalho infinito, né, Cris? Que não tem, realmente, não tem fim. E aí me fez pensar numa coisa, a importância de, desde criança, a pessoa ser educada na questão de nomear os sentimentos, né? Deveria ter uma disciplina na escola em que se discutisse essas questões, porque elas estão ali, elas fazem parte da infância e de tudo, né? Então, a criança que tem mais autoconhecimento e consciência das suas características desde cedo, ela vai conseguindo tomar decisões de vida, de carreira com muito mais tranquilidade, porque ela se conhece melhor, ela conhece seus sentimentos, ela conhece os seus pontos fortes, seus pontos de desenvolvimento, ou não, né? Assim, simplesmente isso aqui eu não vou querer mexer, né? Assim. Então, o letramento tinha que começar até muito antes da liderança, que na verdade hoje a gente tem líderes adultos que não passaram por isso. E alguns, muitos, se importam e conseguem entender o impacto disso e vão estudar, vão se conhecer e tal, e outros simplesmente não fazem nada. E aí está o problema. Uhum. Cris, você atende pessoas que trabalham no mercado executivo, né? Quais são as principais queixas, dores? Por que que as pessoas te procuram? Eu acho que na nossa mídia, do jeito que ela funciona nos dias de hoje, eu tô vendo que a terapia tem muita exposição e eu gosto bastante. Uhum. Confesso que eu gosto bastante. Mas eu vejo muito pouca ligação com a vida corporativa. E é por isso que eu reitero que acho que você vai surfar uma onda maravilhosa. Mas quais são as principais queixas de quem trabalha nesse mercado? Relacionamentos de uma maneira geral, né, que todo mundo hoje tem que chamar de relacionamento tóxico, acho que começamos a dar nome Uhum. para as coisas, e muita relação com o líder. E aí quando eu falo líder, não só com a liderança direta, Uhum. a grande parte com a liderança direta, mas também com a liderança maior da organização, né? Então, quando a gente está falando ali realmente das pessoas que tomam as decisões mais importantes dentro da empresa, porque são elas que vão dar o caminho das pedras, né? Então, é, é isso, é a questão da pressão, a pressão por resultado. Então, normalmente acaba atendendo pessoas que são líderes também, Uhum. né? Assim, então, como é que eu escuto, como é que eu conduzo com a minha equipe esses temas delicados? Eh, as pessoas estão muito suscetíveis hoje em dia, não sei direito como fazer, e aí, na verdade, você vai descobrindo essas deficiências de vocabulário mesmo, né, de experiência, e depois a gente vai falar um pouquinho mais de diversos traumas ali que rolou, né. Então, assim, basicamente as questões de relacionamento, é muito forte. Você tocou num ponto que eu também sempre trago aqui. Por que é tão difícil para as empresas desenvolver um líder? Eu acho que desde o do primeiro relatório que a primeira consultoria estratégica fez, sei lá, há 100 anos atrás, deve ter tido que na Companhia das Índias Orientais, o comandante X não está desenvolvendo muito bem os capitães que vieram para o Brasil vender açúcar e cravo da Índia. Aham. Por que que é tão difícil? Se você pegar dos últimos 10 anos ou mais, o desenvolvimento de liderança está sempre entre as 5 prioridades que todo o RH precisa olhar e ele nunca olha. Uhum. Por que que é tão difícil desenvolver uma liderança empresarial? Eu diria que tem vários fatores, né. Primeiro, eu não posso perder a piadinha de quantos psicólogos são necessários para trocar uma lâmpada, né. Sim. É necessário só que a lâmpada queira ser trocada. Então, obviamente, por mais que a empresa faça investimentos na pessoa, se a pessoa não quer fazer o movimento dela, ela não vai se desenvolver, pronto, acabou, né, assim. Porque desenvolvimento dói, porque tem que se olhar, porque tem que se encarar, porque tem que se conhecer, porque tem que se realmente olhar para as feridas e tratar, né. Então precisa de muita coragem, e tem gente que não quer, né. Isso por um lado. Por outro lado, você selecionando pessoas de RH a vida inteira, e eu como RH a Uhum. vida toda, né, assim, a gente sabe muito bem em que ordem onde está no ranking dos investimentos das empresas as questões de desenvolvimento humano, Bingo. né.
Esse é o ponto, sabe? Assim, então, se você está numa empresa de projeto e você precisa contratar, a seleção é o foco. Seleciona, 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 enxuga gelo e está tudo certo, né? Assim, o treinamento, o desenvolvimento, eu ouvi essa semana, me chocou, assim, não, é perda de tempo tirar as pessoas Do uma posto de trabalho. hora para a pessoa ouvir sobre qualquer coisa, sabe? Assim, então, é um investimento. E aí, a outra visão de que o cara conhece tecnicamente, está tudo certo, né? Está dando resultado, está tudo certo. Então, de novo, volta para essa questão do curto prazo, né? Sem olhar a sustentabilidade da organização, sem olhar a questão de valores, sem olhar a questão de cultura. Tanto se fala em cultura hoje, né? Então, assim, muita gente trabalhando cultura como algo que você cola na parede. Não é, a cultura é o que você faz no dia a dia. Então, se você quer desenvolver a cultura de uma organização, você tem que desenvolver os líderes dessa organização. E tem que começar pelo número 1, descer em cascata, né? E geralmente é o mais difícil, né? É o número um comprar. Muitas vezes ele compra, mas ele não leva. Exatamente. E aí fica um trabalho, muitas vezes, com menos potência do que deveria, né? Uhum. Ou fica com fala, né? É, exato. Cris, vamos agora entrar no assunto terapia. Antes de Uhum. mais nada, explica pra gente qual a diferença, por exemplo, de terapia, coaching, mentoria, Uhum. porque eu acho que isso são definições importantes para eventualmente quem busca ajuda. Sim, e é super importante você tocar nisso, porque assim, dependendo da situação, né, para cada questão um remédio Uhum. diferente, né, assim. Então, começando pela mentoria. Normalmente a mentoria é um suporte mais técnico de alguém que tem experiência naquele tema, para outra pessoa que não tem tanta experiência. Então, por exemplo, eu Transferência de conhecimento. transferência de conhecimento. Ponto. Eu, Cris, sou RH, posso mentorar uma pessoa de RH, posso mentorar um líder, posso mentorar, né? Coaching, técnicas diversas utilizadas para apoiar as pessoas em desenvolvimento comportamental, Uhum. sem dar a resposta pronta, mas instigando ali a pessoa a fazer reflexões que sejam profundas, inclusive, sobre questões voltadas para o mundo do trabalho, né? Terapia. Aí sim, um olhar muito profundo para o ser humano, né, de autoconhecimento realmente profundo, que vai olhar todas as diferentes esferas em que a pessoa está inserida. Normalmente, né, antigamente as pessoas olhavam como assim, não sou louco para fazer Uhum. terapia, né? Hoje, com a evolução, e que bom, as pessoas estão entendendo a terapia como um processo de autodesenvolvimento. E essa sua fala é uma fala emblemática, que eu ouvia ela até o começo da pandemia. Uhum. Acho que a Exato. pandemia, ela foi um divisor de águas para a terapia e para os pacientes, que basicamente tirou esse conceito de que eu não, de que eu sou louco ou de que eu tenho algum problema muito grave e que talvez eu não consiga conviver na sociedade. Aham. Exato. Com certeza. E agora eu quero que você conte sobre o bom MDR. Uhum. Nada é por um acaso. Essa é a segunda vez que a gente grava esse episódio. Tivemos problemas técnicos e a Cris gentilmente fez uma sessão comigo e eu gostei bastante. Então, eu consigo agora aportar valor nesta conversa como um cliente que teve uma excelente experiência. Primeira coisa que eu quero te perguntar, Cris, a terapia ela funciona, ela é um processo de fala, não é? Não. Não é de fala? O MDR, não. Não só. Não. Não, é que assim, a terapia convencional ele é um processo de fala só. Isso, exato. E o MDR você tem uma questão física. Por que ele tem essa questão física? Aham. Primeiro que a base do MDR é a neurociência, Tá. né? Então já parte de um pressuposto de que o nosso cérebro tem um funcionamento nas questões emocionais, Uhum. né? Começa por aí. E aí, o que foi descoberto pela Francine Shapiro, quem desenvolveu essa inicialmente técnica, depois linha, é que o nosso corpo, ele naturalmente processa as nossas emoções. Uhum. Isso acontece quando a gente está dormindo e a gente tem o sono REM, em que a gente faz o Rapid Eye Movement, né? Então, movimenta os olhos,
direita e esquerda no nosso cérebro, o cérebro vai fazendo uma faxina naquilo que aconteceu durante o dia e vai processando aquilo. Então, quando ela descobriu isso, ela, na verdade, entendeu que, assim, o nosso cérebro tem algumas situações específicas que às vezes são tão difíceis de serem vivenciadas que o cérebro não dá conta de processar, né? Então, eu brinco que assim, é como se ele estivesse abrindo a caixa de e-mail dele, tem e-mails que são fáceis, ele deleta, spam, né? E tem outros que ele não sabe o que fazer, fica na caixa de entrada. A gente Né? pode chamar isso de trauma? A gente pode chamar isso de trauma. E o que fica na caixa de entrada são os sintomas, né? O trauma, ele vai gerando os sintomas, que vão desde não consigo dormir, tenho ansiedade, estou desenvolvendo uma depressão, uma tristeza, um pânico. E aí você pega o CID, todas as categorias do CID estão ali, porque o MDR trabalha e trata absolutamente tudo isso, porque a gente entende que todo transtorno né, a questão emocional vem de um trauma. E eu volto para a sua pergunta, né? Então, o que a Francine, fazendo vários estudos e pesquisas, ela descobriu? Que o cérebro, ele faz esse processamento, perdão, a partir do movimento físico do olho. Então, é quando o olho está fazendo o movimento direita, esquerda, que vários circuitos cerebrais são conectados e, e, e é ali que as emoções são trabalhadas. Então, ela desenvolveu um protocolo que a gente segue à risca dentro do processo terapêutico, em que você faz o reprocessamento daquilo que o cérebro não conseguiu fazer corretamente de primeira, né? Então, a gente emula o sono, como se fosse ali aquele episódio do sono, né? A gente emula o movimento bilateral, não necessariamente o sono, porque você está Claro. consciente o tempo inteiro, né? Mas através de movimentos, de estímulos físicos, que podem ser visuais, como acontece no movimento dos olhos, né? Então, o paciente pode estimular para que o terapeuta estimula para que a pessoa olhe de um lado para o outro. A gente usa algumas ferramentas também, enfim, para isso. Podem ser estímulos táteis, como que a gente chama o abraço da borboleta, um tema que, um aparelhinho que vibra, enfim, diversos estímulos, inclusive música, né? A gente tem a música bilateral também, que ajuda bastante. Então, a partir disso e de trazer as situações traumáticas para a cena ali, juntando essas coisas, é que a gente tem acesso a questões inconscientes muito profundas, Sim. situações em que a pessoa vivenciou e que foram as que causaram aquele trauma e, por consequência, uma crença negativa sobre ela mesma. Sim. E é essa crença que faz com que ela não consiga fazer determinadas coisas ou ter determinados sintomas. Sim. E aí eu já falei isso, né? A impressão que eu tive é, como eu estou acostumado a falar, eu consigo fazer várias coisas físicas ao mesmo tempo, enquanto eu estou conversando e estou pensando em outras coisas. Com esses estímulos físicos ao mesmo tempo, não, eu fiquei concentrado na sessão ali, na sua fala, e aí as coisas foram acontecendo aqui na minha cabeça e eu fui tomando consciência de uma série de coisas. Então, eu acho que a junção desses estímulos físicos com o ouvir e com o falar, você não consegue não pensar naquilo, estar presente naquilo ali. E aí você começa a acessar um monte de coisas que eventualmente você não acessaria. Exatamente. Tecnicamente, isso chama você estressar ali a memória de trabalho, né? A memória RAM foi no talo, né? Foi, exatamente. Foi no talo. E à medida que você está fazendo os estímulos bilaterais, o seu cérebro começa a conectar uma série de questões. E aí, assim, a gente tem claramente, né, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro com funções completamente diferentes. E quando você estimula as duas em alternância, esses circuitos cerebrais são todos conectados, e aí é como se abre a caixa de Pandora. Exato. E dali vai saindo coisas que a gente nem imagina que pudesse sair. Exato. E aí você estava falando fora do ar que dá para fazer
as sessões de MDR todos os dias, se for necessário. Aham. Inclusive, no último seminário, que teve o último congresso sobre MDR, tem vários autores, estudiosos alemães que eles estão falando sobre isso, e eu, inclusive, estou testando isso na prática e tem funcionado muito bem. É óbvio que, assim, a pessoa precisa estar muito predisposta para Uhum, isso, porque você vivenciou uma sessão que foi eu diria, razoavelmente intensa, uhum, pouco uhum, intensa, em uhum. termos de emoção, Sim, né, assim. Mas existem sessões que elas são, exaustivas. exaustivas, fisicamente intensas, o corpo todo está registrando tudo aquilo, porque quando a gente fala de memória, né, principalmente memória traumática, não é só a imagem que a gente está falando, a gente está falando imagem, a gente está falando som, a gente está falando sentimento corporal, e Uhum. a gente investiga isso. Então, onde é que pega isso no seu corpo? Onde é que seu corpo registrou isso, né? Então, é muito intenso. Então, fazer um intensivão, a pessoa precisa estar preparada para isso, Exato. né? Quando a gente fala de trauma, Cris, eh, Pros, existe uma pros, pessoa que não tenha traumas? É pros. possível não ter trauma? Acho que é bem difícil, principalmente no mundo desafiador que a gente tem hoje, Uhum, né? E aí o que a gente diz, assim, o MDR ele se aproveita de várias teorias, né? Como a psicanálise, a psicologia sistêmica, Jung, Freud, enfim, né? Na verdade, ele bebe ali em tudo e utiliza toda essa história. E fala muito das relações de apego, né, da infância. Então, quando a gente olha a relação que a criança tem com os cuidadores, essas são as relações que vão criar a estrutura psicológica e emocional da criança para o resto da vida, né? Então, esse momento, ele sendo um momento mais saudável, entre aspas, a criança tendo uma infância mais saudável, sem tantos percalços, vai fazer com que ela tenha uma estrutura mais forte uhum. para forte não, porque é uma palavra ruim, que é o oposto de fraco, né, É, não é bem isso, mas uma base mais sólida, repertório, talvez. exato, mais repertório para enfrentar as diferentes dificuldades da vida. Os traumas, eles podem acontecer em diversos momentos. Eu posso ter tido uma infância maravilhosa Uhum, e, de repente, eu sofri um acidente de carro que foi super traumático, né. E aí que o MDR também pode atuar de uma maneira assim, a olhar traumas que a gente chama de simples, TEPs, né, transtornos simples, que é, poxa, eu tenho uma vida super bacana, super estrutura, estou super bem, mas aconteceu uma coisa específica que ali me travou, né? Então vou lá, resolvo aquele tema, né? Ou o que a gente chama de TEP complexo, que é quando realmente é algo que vem desde uma primeira infância e uhum, vai se carregando, e a gente fala muito dos emaranhados, né? Porque uma situação traumática, ela vai causando outras situações uhum. traumáticas e outras e outras e outras. Então, daí a necessidade de você realmente fazer uma varredura lá atrás de tudo aquilo que foi a base daquelas relações. E é muito bacana porque do mesmo jeito, né, que você vai vendo a bola de neve crescer, quando você começa a fazer a terapia, você vai vendo essa bola de neve diminuir, né? E, 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 e é interessante porque a sensação que as pessoas trazem, assim, a cada sessão é, nossa, parece que me tirou Uhum. quilos das costas, né? Me sinto muito mais leve. Então, isso vai se perpetuando e vai se fortalecendo. Pergunta capciosa, Cris. Hum, Quando eu sei que eu preciso parar a terapia, ou que eu estou liberado, ou que eventualmente estou curado? Porque pros- eu conheço processos terapêuticos que duram anos. Uhum. E assim, a impressão que dá é que vai durar anos. Existe um final? E quando que eu sei que é esse final? Existe um final sim. Aquela famosa listinha que eu falei, né, o Excel que eu fiz, você no MDR tem essa visão pragmática de você listar realmente os temas que você quer trabalhar, né? Uhum. Então, Ele é tanto em mais termos de pragmático, talvez. ele é mais pragmático, tanto em termos de sintomas, daquilo que me incomoda, então vou trabalhar aquilo que me incomoda, e ali, assim, você vai fazendo uma análise de como está a sua vida. Então, pô, aqui, por exemplo, saúde, tô super ok, não sei o que, tô super ok, todos os meus objetivos estão sendo atingidos, estou me sentindo bem, poxa,
tô liberada, né, assim, isso é algo que você mesmo vai sentindo. Uhum. Dependendo da situação, demora realmente mais tempo, porque é uma vida ali que foi se criando, né. Mas, sei lá, tive uma vida super tranquila, super saudável, condição normal de temperatura e pressão, mas tive um trauma aqui pesado, trato esse trauma, tô bem com o restante, abraço, vou ser feliz, né, vou continuar a vida. O trauma ele é sempre individual, né? É sempre uma percepção da pessoa traumatizada sobre um evento, é isso? É isso, mas algumas situações elas podem também serem tratadas de forma coletiva. Quando a gente fala de grandes desastres, por Uhum. exemplo, né, inclusive quando a gente teve todo aquele tema no Rio Grande do Sul, Sim. eu participei de um grupo em que a gente estava fazendo os atendimentos, para as pessoas que estavam passando por aquilo. A Francine Shapiro, os primeiros, pacientes, clientes dela foram, traumatizados de guerra. Uhum. Óbvio que cada um Claro. registra aquilo de uma forma, mas as pessoas estão vivenciando aquilo naquele contexto. E uma coisa super interessante que para comentar é que é possível fazer MDR em grupo. Isso é muito legal. Inclusive eu já comecei a estruturar alguns projetos, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de diversidade, Uhum. a gente está falando de crenças limitantes, Com certeza. né? E você pode trabalhar uma crença limitante no grupo. Então, aquele mesmo protocolo que a gente utiliza para uma pessoa, com algumas adaptações, né, a gente utiliza para o grupo também. E tem um valor terapêutico muito bacana, porque além de você estar fazendo o seu processo, de uma maneira muito respeitosa, claro, e dentro do limite do que a pessoa quer expor, você também aprende com o processo do outro, né? E muitas vezes o que é do outro te gatilha ou te impacta positivamente. Então é muito rico também. Fiquei curioso, obviamente sem entrar em grandes detalhes, mas que Hum, tipo de trauma, por exemplo, as pessoas que passaram pela tragédia do Sul desenvolveram? de segurança, Tá. né? Porque eh, a gente tem uma 5 tópicos ali diferentes de tipos possíveis, né, de Uhum. crenças negativas que são desenvolvidas. Então, o tema da vulnerabilidade, o tema da segurança, o tema, inclusive, do desamparo, E né. como que isso se materializa, Cris, no comportamento do dia a dia? Porque isso sempre foi uma dúvida que eu tive antes de eu estudar. Trauma, comportamento, para quem não se interessa por esse assunto ou não tem contato, é sempre algo muito intangível. Uhum. Mas quando a gente começa a perceber, a gente consegue fazer uma ligação entre causa versus sintoma. Uhum. Você consegue trazer para a gente quais eram os sintomas que essas pessoas tinham por conta desses traumas? Sim, claro. Então, por exemplo, né, você pensa, a situação lá toda era da chuva, né, Uhum. enfim, Água. da água, da chuva. Então, imagina que um tempo depois, anos depois, qualquer, relâmpago pode, Uhum. declanchar, né, pode, como que fala? Startar ali um processo de ansiedade, uma crise de ansiedade, uma Uhum. crise de pânico. Eh eh E aí é uma coisa que está na mente da pessoa que começa, Exato, a ter ações no físico, no dia a dia, né. exatamente. Outra coisa, pessoas que passaram por muita falta, Uhum. né, assim, então, eh, faltou comida, faltou Uhum. alimento, passo a estocar coisas na minha casa. Então esse é um comportamento que pode ser desnecessário e pode ser até doentio, dependendo, né, do Sim. nível que for, em função disso. Então, sonhos repetidos, enfim, inúmeros. Quando que eu sei que eu tenho um trauma? Quando algo no meu dia a dia me impacta a ponto de eu não conseguir ter uma vida tranquila, Uhum. né. Então, se eu tenho, eh, de novo, né, eu gosto muito dos sonhos, porque eles falam muito para mim, né, Sim. mas sonhos repetidos, durmo mal, sou muito ansiosa,
ou estou sempre muito triste, estou chorando, como demais, Não como. não como. Então, qualquer coisa que fuja ali das questões da normalidade, sou muito agressivo, sou muito, ou sou muito pacífico, não consigo colocar limite nas coisas, não consigo atingir minhas metas, não consigo encontrar um trabalho, não consigo ter foco, não consigo. Não, eu não consigo viver porque tem alguma coisa que atrapalha a minha rotina. Exato, né, não consigo ser produtivo, não consigo Aham. ser feliz, não consigo, né, assim, o ideal de quando você, né, é uma pessoa que está tranquila com relação a todas as suas questões, é você estar principalmente no aqui e agora, Uhum. né, a gente fala Sim, de mindfulness sim. e está muito conectado, inclusive com o MDR, tem Sim. vários estudos ali que conectam. Por quê? Não dá para você fazer uma sessão se você não estiver presente, ponto. Mas além disso, Edu, o MDR fala, na verdade, de 3 tempos: passado, presente e futuro. Então, assim, se você está no presente e você está bem, você está integralmente É isso. aqui. Você nem está preocupado ou pensando ou impactado por questões do passado e nem você está se projetando ou ansioso por questões do futuro. Então, a terapia MDR, ela se dá nesses 3 tempos e a gente trabalha com os pacientes nesses 3 tempos. Inclusive usamos técnicas de mindfulness nas próprias Uhum. sessões, porque você precisa ali também criar um ambiente para apoiar a pessoa. Então, se eu no aqui e no agora não estou conseguindo responder corretamente às coisas que eu estou vivendo, ali tem alguma coisa, né? E eu tenho que olhar. Então, o nosso trabalho é olhar para o passado, Uhum. reprocessar essas coisas que não foram legais e que estão impactando esse presente, para permitir que a pessoa consiga ter um futuro cada vez melhor. Existem outras linhas terapêuticas que, assim como o MDR, você tem, atividades físicas que não são só a voz? Não exatamente como o MDR, mas o próprio Reich já falava, né, do impacto do físico, era de outra forma, né, ele Uhum. falava das couraças e tal. E assim, eu não excluo nada, sabe? Sim. Eu acho que tudo, na verdade, está sempre muito conectado, porque é isso, né? Assim, vem para o físico mesmo. Tem uma outra técnica linha terapêutica também, que vem do MDR, que se chama Brain Spotting, que também é muito interessante, muito profunda, e que trabalha exatamente essa mesma questão cerebral, não necessariamente com toques no corpo, Uhum. mas encontrando ali o local preciso em que você registra aquilo no seu cérebro. É uma outra história, mas também tão potente quanto. Eh, Dentro da minha experiência que eu tive com você, eu percebi que você também estava 100% presente ali. Existe uma questão sua de Repro analisar rapidamente as informações que eu estou trazendo para você, né. Uhum. Como que um profissional, como que um terapeuta se prepara para isso? Porque o Repro desenvolvimento e, entre aspas, o sucesso desta sessão depende de mim, mas também depende Uhum. da outra parte, né. Com certeza. Que tipo de preparo tem que ter? Entrevista de seleção. Tô brincando, mas não, porque com Aliás, certeza me segunda ajudou pergunta, muito. como que eu, como paciente, escolho um terapeuta? Tá, vamos para a primeira primeiro, né? Eu acho que assim, é claro que quando a gente vai, desde a da faculdade de psicologia, né, você desenvolve o que a gente chama do auscultar, Uhum, né? Que é efetivamente você escutar além do que a pessoa tá dizendo ali, que vai desde uma análise mais profunda das palavras, mas também a postura e diversas outras coisas. Eh e ao mesmo tempo é você estar lendo, escutando a pessoa e por detrás considerando todo o referencial técnico e teórico que está ali. Eu estou ouvindo o que você está dizendo, mas à luz de uma técnica e de uma teoria que estão sendo ditas, né? Assim, então, às vezes há algumas frases específicas que talvez para você não signifique nada, mas para mim, como tenho todo um arsenal ali por trás, né, para mim isso impacta.
E aí, no caso do MDR especificamente, eu diria que é seguir muito o protocolo que está estipulado, né? Uhum. Esse protocolo ele foi testado muitas e muitas por muitas pessoas e ele realmente funciona. Foram feitas poucas adaptações ao longo dos anos, mas ele realmente funciona. Então, o terapeuta, ele precisa ter tudo isso por detrás, precisa ter o objetivo dele muito claro, e ele tem que entender que é uma construção Uhum. o processo. Você viu que, em algum momento, eu falei, você acha que pode ser aqui? É. Não, tá Existe bom. uma questão investigativa. Arqueologia. É, A gente fala que o bom psicólogo, ele é um arqueólogo, ele é. está ali realmente desbravando e tentando buscar o que está por detrás. E não é, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Assim, é algo que se dá em conjunto. Uhum. E aí, com algumas pessoas é mais fácil do que com outras, né? Mas assim, é uma construção. Então, não, se isso não te incomoda, não é mais por aí. É. Eu não Não sou tem dona uma da verdade, verdade, não exatamente. sou, né? É. Assim, é a construção. E aí, o que eu acho que um bom terapeuta faz também é fazer o que a gente chama de psicoeducação, né? Ensinar algumas coisas, trazer alguns conteúdos para o cliente, para o paciente, para que ele possa ele também ir fazendo a sua investigação ali e ir fazendo as suas conexões, né, e fazendo essas análises. Então, eu diria que assim, uma sessão, né, eu divido ali numa primeira parte, que é efetivamente essa arqueologia, vamos dizer assim, né, e um segundo momento em que é uma etapa específica do reprocessamento propriamente dito, mas a sessão de MDR é esse completo, né? E uma sessão completa faz com que a pessoa saia de uma situação problema Uhum. que ela traz ali, identifique crenças negativas, sentimentos, e passe por um processo eh, físico, fisiológico, emocional, de se encontrar com aqueles traumas e com aquelas memórias traumatizantes todas, reprocessar mesmo, a gente até usa assim a mão, né, assim, porque Uhum. os circuitos cerebrais eles vão acontecendo, então você vai limpando aquilo, e é muito interessante porque fazendo os movimentos, você tem memórias ruins, e de repente o seu cérebro faz clique, e aí vai para algum mundo. Então, é aí que a gente fala reprocessou, Uhum. né? Passou pela de lá. Então, quando a gente chega no final da sessão, primeiro que o paciente tem uma sensação de relaxamento muito grande, aquele sentimento de angústia, de nervosismo, de ansiedade, qualquer sentimento ruim que esteja ali, ele é anulado, e, na verdade, se transforma em um sentimento e uma crença positiva. E aí a gente finaliza a sessão fazendo a instalação daquela crença positiva também através da utilização dos movimentos bilaterais. Então, uma sessão completa, ela finaliza Uhum. com a pessoa saindo com uma crença totalmente diferente da crença que É ela isso mesmo. veio. E a crença e a sensação e o todo no conjunto, né? É exatamente isso. Parece magia, mas é Não, não tecnologia. é, não é. É um processo Reproce que ele tem um desgaste. Não dá para você Não, fazer sem, não é confortável. não é, não Por, é por isso que eu acho que a questão das reflexões através da fala e dos movimentos físicos fazem bastante, bastante sentido. Quando você faz, parece óbvio, né? Parece óbvio. Ele é intenso, É. porque mexe com as suas emoções, com o seu físico, com o seu emocional, com tudo. É muito comum a pessoa, após uma sessão, sentir muito sono Uhum. ou ter uma Cansaço. letargia, É, um é. cansaço, né, assim, que depois passa. Sim. E aí o que vai acontecendo ao longo do tempo, quando a pessoa vai começando a fazer mais sessões, é que de alguma forma o corpo dela vai tendo essa capacidade adaptativa mais rápida. Então, assim, algumas pessoas, depois de 10 minutinhos, 5 minutinhos depois, puf, já está bem de novo, né, assim. E isso é incrível, porque é a capacidade adaptativa do nosso cérebro. É o Nosso exercício, cérebro, né? ele se molda, né, ele é incrível, uma massinha de modelar.
Agora, o que é interessante também dizer é que o reprocessamento ele continua mesmo após a sessão, Uhum. né? E aí, principalmente quando a gente dorme, e vem muito através dos sonhos, e aí que a gente estava conversando também, né? Usar os outros conhecimentos, seja principalmente de Jung, que trabalhou Uhum. muito essa questão da simbologia e tal, para isso, potencializa ainda mais o MDR. E agora, Cris, como que eu escolho um terapeuta, imaginando que já existe uma demanda e deve aumentar muito, como que eu faço um processo seletivo para escolher qual profissional vai me ajudar? Acho que primeiro vamos falar de técnica, né? É importante saber que psicoterapia você tem diversas, O né? que é psicoterapia? Vamos do básico. Exato. Então, psicoterapia é a terapia ou o cuidado que é feito por um psicólogo, Tá. né? Então, começa por aí. Você pode ter terapeuta holístico, terapeuta, diversos tipos de terapeutas, né? Fisioterapeuta. Uhum. Então, começa por aí. Dentro da psicologia, você tem várias linhas de atuação. E várias linhas que têm técnicas que são completamente diferentes, que vão desde uma psicanálise né, mais clássica, em que você deita num divã e de acordo com a técnica, o terapeuta, né, ele quase não fala ou fala Uhum. muito pouco, e quem fala é você, e você fala aquilo que vem à sua mente, enfim, né, para acessar o inconsciente. Então, essa é uma linha que tem pessoas que adoram e que tem o seu super valor, não estou negando absolutamente nada disso, mas a pessoa precisa saber que é um processo mais lento, que vai tomar mais tempo, né? Não pode estar ali esperando a resposta do outro, porque ela não vai vir, essa resposta está dentro de si mesma, enfim. Você pode ir para uma outra linha, por exemplo, a junguiana, em que, embora trabalhe também muito essa questão do inconsciente e tal, trabalha conceitos mais, um pouco mais amplos, vamos dizer assim, do que a psicanálise pura, e em termos de técnica tem uma conversa que né, tem um retorno maior, vamos dizer assim, do psicólogo, sempre através de muito mais de perguntas, de questionamentos, nunca deve ser uma resposta pronta, né? Você vai para um TCC, que é uma terapia cognitivo-comportamental, que é muito mais pragmática, muito mais focada no aqui e agora, naquele problema específico. Você vai trabalhar ali algumas sessões, enfim, e com exercícios que você volta para casa, você reflete e tal. Então, é uma linha mais focada nessa questão cognitiva mesmo. E você pode ter linhas como, por exemplo, o MDR, que é uma linha mais da terapia do cérebro, que a gente fala, Uhum. não só da terapia da fala, mas que se utiliza também de mecanismos da terapia da fala, né? Então, essa é a primeira coisa, tentar entender e fazer essa leitura de assim, poxa, o que tem mais a ver comigo? Uhum. Quais são as características técnicas ali de cada uma das coisas e também que tipo de tema que eu estou querendo resolver, porque dependendo do tema, não pode não funcionar, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que você precisa estar muito à vontade com a pessoa que você vai falar, né? Assim, então, alguém que você sente que tem tanto uma questão técnica, mas também uma questão de acolhimento, uma questão de empatia. Precisa ter uma identificação, um match ali. Precisa bater o santo, É como isso diz, também. né, aqui. Então, precisa, é essencial. Pode ser que alguém seja tecnicamente super bom, mas não rolou, e aí não insista, né? Porque Procura outro. precisa ser legal, procura outro. E acho que isso é importante. Não é porque você foi em um terapeuta e não rolou com ele que não vai rolar com ninguém, Sim. né? Assim, você precisa testar, você precisa conhecer as técnicas, os métodos e as pessoas. Muito bom. Cris, para a gente já ir finalizando, qual foi o ponto baixo da tua carreira? Olha, eu acho que o ponto em que eu, por minhas questões, também me coloquei como responsável sobre muitas coisas que não eram sobre minha responsabilidade. Momentos em que eu trabalhei demais, em Uhum. que eu me dediquei ao extremo, ao invés de tomar distância das coisas.
eu acho que foram esses momentos em que também eu deixei ali as minhas questões me influenciarem, né? Então, à medida que eu fui tomando consciência, me conhecendo melhor, e entendendo ali o quanto as minhas questões estavam impactando o que eu estava vivendo, eu pude ter um posicionamento diferente frente àquelas situações. Porque, assim, as coisas vão acontecer com você, né? E o que importa é o que você faz com aquilo que acontece com você. Né? Então, acho que os momentos mais difíceis que eu tive na minha carreira, não vou falar tiveram vários, é um processo, né, isso. Acho que foram todos os momentos em que eu não tinha essa consciência tão clara e eu não consegui me colocar ali, principalmente em primeiro lugar na situação, sabe? Acho que foi isso, né. E qual o ponto mais alto da tua carreira? Eu acho que foi essa experiência na França, foi muito bacana, porque foi uma experiência, profissional muito enriquecedora, difícil, né, tive que desenvolver ali rapidamente um outro idioma, uma outra maneira de trabalhar, te tira da zona de conforto, né, mas o presente ali, o que você ganha é muito grande, né, assim, eu vim inclusive com um grande presente da minha vida, que é a minha filha, que eu fiz lá. Ela é francesa? Ela é parisiense, é uma Uhum. brasileira parisiense, Muito bom. não tem direito à nacionalidade hoje. Mas assim, e aprendi como pessoa a olhar para a beleza da vida, sabe? Acho que o francês tem muito isso, né? Embora às vezes visto de uma maneira um pouco como a gente tem um lado um pouco crítico, assim, com essa questão até da delicadeza ali Sim. de algumas coisas, né? Mas algo que eu aprendi muito com eles foi, assim, admirar a beleza das coisas, sabe? Que vai da arquitetura de um prédio a uma flor, a estética de qualquer coisa, a esse Contemplação, cuidado. né? Exato, né? Então foi um momento em que a nossa vida pessoal, ela nunca está separada da nossa carreira, né, da nossa vida profissional. A gente é um só e está todo junto, né. Só na ficção que a gente consegue separar, só. Exatamente. E quando a gente está no processo de expatriação, mais ainda, porque a sua vida está acontecendo ali em função, né, por causa do seu trabalho. Então acho que esse foi um momento, assim, foi um grande presente que eu recebi na minha vida. Excelente. Cris, para a gente realmente terminar, dica de série, filme, música, alguma coisa que você leu recentemente, você quer indicar pra gente? Tô lendo várias coisas em paralelo, né? Eu estou fazendo agora um deep dive ali no tema do TDAH, então mentes dispersas, do esqueci o nome do autor, mas depois Mas eu o posso título é esse, passar. O título Mente é de... esse, Mentes Ok? Dispersas. Um outro livro, Subliminar, muito bom. Também eu sou péssima de autor, mas depois a gente deixa as dicas. A Sociedade do Cansaço, Muito bom esse. muito bom. O Subliminar é super interessante porque ele fala sobre o impacto do nosso inconsciente na nossa vida. Então, vale a pena para você ter noção realmente do quanto tudo aquilo que a gente faz está extremamente impactado pelo nosso inconsciente. E filme, eu fiquei bem impactado pelo Adolescência, ele mexeu A série? bastante comigo, a série, exato. Por Mexeu quê? bastante comigo. Porque eu acho que, primeiro, o tema em si, mas a maneira como ele foi trazida também foi muito interessante, porque ele explora pontos de vistas diferentes e realidades diferentes, né? E eu que estou com uma filha pré-adolescente agora, então bastante preocupada com todas essas questões, né, de redes sociais, mídia e as ansiedades e enfim. Então, assim, o quanto às vezes os pais simplesmente desconhecem os filhos. Sim. E a importância que tem de você estar próximo, de você ter conversas produtivas, de você entender o que está acontecendo na vida daquela criança, né? Como de verdade o que aconteceu no seu dia e não só aquele, como é que foi seu dia, né? Assim, aquela pergunta Vazia. vazia. E de estabelecer um vínculo com seu filho,
que seja um vínculo saudável a ponto dele vir ou dela vir falar para você as coisas mais difíceis que estiver acontecendo. E isso é a base para a gente criar adultos saudáveis. Sim. Né? Então, o adolescência, para mim, foi uma porrada assim, no estômago, literalmente, para dizer, galera, acorda, né? Você tem que olhar para dentro de casa. Então, recomendo. Muito bom. Para quem quiser te achar onde? LinkedIn, Cristiane F. Quítero, Quítero com CH, Uhum. Cristiane com TH aí no Isso. final. E também no Instagram, então, Sua Vida com Novo Olhar. A minha empresa se chama Novo Olhar, não é à toa, né? Já percebeu que o MDR tem Sim. tudo a ver com o Novo Olhar e eu faço, além da psicoterapia, mentorias e também processo de coaching, enfim. E na terapia com essa técnica que eu considero muito potente, essa linha terapêutica muito potente, mas também com essa bagagem de vida executiva que eu acho que ajuda bastante também. Ajuda, dentro da minha experiência, foi algo bastante interessante, bastante positivo, porque eu acho que você traz tangibilidade e visibilidade para um assunto que muitas vezes a gente não tem noção do próximo passo. Então, eu acho que talvez seja por isso que a terapia, por tantos anos, ela foi escanteada. Sim, exato. Por falta de visibilidade do processo. É. E você consegue trazer essa visibilidade. Existe um planejamento prévio sobre isso. Exato. E isso te ajuda a dizer assim, eu estou aqui e eu quero chegar lá. E tem um caminho para fazer isso. E te dá mais força para conseguir encarar esse caminho que não é tão fácil. Provavelmente, se alguém estiver ouvindo a gente e vendo a gente, ele tiver na dúvida se ele deve te procurar ou não, procure. Porque provavelmente você tá precisando de algum auxílio, alguma ajuda. Né? Exato. E para explicar, para conhecer, para bater papo, né? A gente cresce a partir da troca humana. Exatamente. Né? Isso é muito rico. Então, estou super à disposição. Excelente, Cris. Obrigado mais uma vez pela tua presença. E para você que está vendo a gente, até o próximo episódio.